Efésios, capítulo 4, para fazermos a leitura do verso 20 ao verso 24, a nossa meditação esta noite de domingo. Efésios, capítulo 4, verso 20 ao verso 24, a nossa meditação esta noite de domingo. Diz assim a palavra do Senhor: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão procedentes da verdade. Oremos. Bondoso Deus de graça e misericórdia, nós estamos agora diante da Santa Palavra. Cremos e professamos que ela é a voz de Deus nos falando. Então rogamos ao Teu Espírito que tenha piedade de nós, que o Espírito nos permita compreendermos as verdades espirituais, iluminando a nossa mente e o nosso coração, porque se aprendemos de Cristo e o temos ouvido e nele somos ensinados, que agora a palavra nos fale para a exortação e consolo das nossas almas. É o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos avançando a nossa série de sermões em Efésios e agora aí a metade do capítulo 4. Nosso propósito é avançarmos até o final dessa epístola, compreendendo que o apóstolo Paulo tem nos apresentado versículo a versículo desde o capítulo 1. E hoje então o tema, a edificação da igreja, esse tem sido nosso tema nos últimos 4 sermões, o verso 20 ao verso 24 do capítulo 4. O apóstolo inicia aqui no capítulo 4 agora uma nova sessão em sua epístola. É um chamado à renovação. Essa renovação implica em uma mudança completa do nosso ser. Um desmembramento do mundo ao qual havia anteriormente servido e uma adesão completa a Cristo, o seu novo Senhor e Salvador. Conforme as próprias palavras de Paulo, isso é um despir-se do velho homem e um vestir-se do novo homem, conforme os versos 22 e 24. O desejo do apóstolo Paulo é: desfaçam o velho modo de vida e adotem um novo modo de vida. Ele vai então agora, nesse trecho, contrastar essas duas formas de disposição e conduta de vida. O velho homem em oposição ao novo homem. Como vamos crescer em Cristo em todas as coisas? A partir desse verso até o final da epístola, Paulo irá nos dar a resposta, e isso de maneira prática, apresentando situações práticas da nossa vivência. Paulo agora então se dirige aos crentes em Éfeso, mostrando que eles pertencem a uma categoria diferente da que é apresentada nos versos 17 a 19. Acompanhe comigo, capítulo 4, verso 17 a 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tornando-se insensíveis,
se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Essa categoria apresentada por Paulo nos versos 17 e 19 refletem plenamente aquilo que outrora éramos e aponta de forma muito clara o nosso estado de queda. É o motivo pelo qual muitos ministros do Evangelho abandonam a igreja, é o motivo pelo qual muitos cristãos fracos na fé deixam a vida cristã, é o motivo pelo qual muitas igrejas fecham as portas ou se tornam insignificantes na sociedade moderna. Porque o apóstolo Paulo, no verso 17, declara isso: portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Vimos outrora aqui nessa série de sermões em Efésios o chamado sincero e duro do apóstolo para um abandono do estado anterior. É frustrante, decepcionante a nós, a igreja e ao mundo, aqueles que não se despiram do velho homem e querem ser um novo homem. A palavra vocês, aqui no verso 20, merece destaque. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. No texto grego começa: vocês não aprenderam assim de Cristo. O fato de você ter sido retirado aqui diminui a nossa responsabilidade. Ora, é isso mesmo que queremos. Se torna mais agradável o nosso estado de hipócritas, de fingirmos que vivemos um cristianismo que não tem marcado o nosso tempo, a nossa sociedade, não tem transformado a nossa comunidade, não tem salvo os nossos familiares do pecado e do inferno. Então, omitir o vocês aqui é importante para nos manter nesse estado de quietude no que diz respeito à vida espiritual. Mas o termo vocês aqui merece destaque, porque é a nós que o apóstolo está dirigindo essa epístola. É a nós que ele está exortando, nos exortando. Paulo declara: vocês não aprenderam de Cristo para continuarem vivendo segundo o procedimento dos gentios. Talvez seja importante nos determos nesse entendimento. É um resumo muito propício do que até aqui o apóstolo nos apresentou. Vocês não aprenderam de Cristo para continuarem vivendo segundo o procedimento dos gentios. É repetitivo e talvez enfadonho isso, talvez desnecessário, mas a gente não vem aqui para passar tempo. Você quer uma reunião social? Eu posso indicar bons clubes em Brasília, onde você vai poder ter momento social bem agradável, com bastante diversão, boa comida, lazer para os seus filhos, entretenimento para você. A igreja não é um lugar para encontros sociais. Eu não consigo pensar que com 40 anos de idade, depois de um bom tempo de estudos, eu venho aqui para me enganar vocês, e não quero pensar que vocês também estejam fazendo o mesmo. Nós aprendemos
de Cristo e a Cristo, porque o aprendizado aqui não é o aprendizado intelectual somente, mas é um aprendizado que pressupõe que o próprio Cristo nos é entregue. Então nós e vocês não aprenderam dele mesmo, do próprio Cristo. Por isso o apóstolo diz: vocês estão ouvindo, vocês estão sendo instruídos nele, para continuarem vivendo. Lembrem que o termo viver nas Escrituras denota o estado de vida, as relações do dia a dia, da integralidade do seu ser, de cada momento, de cada espaço da sua existência. E o apóstolo diz então, não para viverem segundo o procedimento dos gentios, que nós gastamos tempo, lá do verso 17 até o 19, vendo como se portam os gentios. Isso deveria ter nos enojado, nos movido à oração, à santificação, ao arrependimento. Mas de novo eu me pergunto se não está sendo tempo perdido nos reunirmos intracorpos, domingo a domingo, para enchermos linguiça, no bom português popular, e gastarmos um tempo precioso. Poderíamos estar investindo em tantas outras coisas, na família, no lazer, no descanso, trabalho, ou talvez numa espiritualidade pungente e verdadeira, para termos passado desde o primeiro capítulo até agora, o apóstolo constantemente dizendo: não vivam como os gentios. Ora, os gentios assim se portam, mas vocês são diferentes. Para chegarmos então até aqui e nos reunirmos e partirmos daqui como se nada tivesse acontecido, e amanhã mais uma segunda-feira comum, e mais uma outra terça-feira comum, mais um estudo bíblico medíocre comum, mais uma quarta-feira de recesso da oração, e mais uma quinta, e uma sexta, e um sábado, e de novo um domingo, da mesmice das reuniões dominicais, aparentes, desprovidas de uma espiritualidade verdadeira, de gente que não aprendeu de Cristo e nem a Cristo, mas que vive como gentios, em pecado, condenados a passar a eternidade no inferno. Porque quem aprendeu de Cristo se porta diferente. Os efésios precisavam viver de conformidade com o Evangelho de Cristo. Nada menos que a necessidade de uma mudança radical em sua perspectiva mental e forma de vida. Paulo não requer nada menos que uma mudança na mente e na forma de viver. Meus irmãos, o meu desejo não é acrescer a vocês intelectualidade, há pessoas aqui bem mais capazes, há instituições que podem prover vocês de forma melhor no que diz respeito ao intelecto. O propósito também não deve ser entretenimento, há programas, há lugares mais propícios para isso. O propósito deve ser uma mudança da mente e da forma de viver conforme Cristo Jesus. É o que Paulo deseja dos Efésios e é o que ele deseja de nós. O apóstolo então ele vai contrastar com a forma anterior de vida. Vamos ler versículo a versículo, capítulo 2, o verso 2 ao verso 3. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora, o capítulo 4, verso 17 a 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O capítulo 5, agora, o verso 8, e depois o verso 14. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Verso 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa condição de estar morto, estar entre os mortos, nas trevas, sendo filho do príncipe das potestades do ar, deveria cessar. Paulo diz que isso deve findar. Há um chamado urgente nos nossos dias para a santificação. Olha, um exercício de esgotamento promover uma reunião de oração nos nossos dias. É medíocre, é triste, macula a imagem de Cristo, ofende o nome de Deus. Orar nesses dias. As orações são simplórias, egoístas, desprovidas de afeto no que diz respeito ao ser de Deus, desprovidas da verdade bíblica. As pessoas que se propõem a orar são poucas. Um número muitas vezes insignificante, pode ser contado em uma única mão. O tempo para a oração é pequeno, é falho. Santificação é uma doutrina esquecida, abandonada e que não é buscada pelos crentes. Como cessar essa forma anterior de vida? Como vencer o pecado se não lutamos contra ele? Se não temos armas às nossas mãos? Se não nos pomos à batalha? Vivemos uma época em que a igreja está morta em seus delitos e pecados. Precisamos fazer cessar essa forma anterior de vida. Os termos dispam-se do velho homem, ou seja, a velha natureza, tudo quanto os separa da graça. Colossenses, capítulo 3, o verso 10. Abra a sua Bíblia, para podermos ler com fé. Há uma só voz, todos. A epístola de São Paulo aos Colossenses, o capítulo 3, o verso 10. Leiamos todos. E vos revestirdes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Romanos capítulo 6, o verso 6. A epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, leremos o verso 6. Também há uma só voz. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Tudo aquilo que separa você da graça tem que morrer. Tudo aquilo que separa você de Deus é o inimigo da sua alma. Deve ser abandonado, deve ser deixado, deve ser vencido. E então Paulo diz: vistam-se do novo homem, ou seja, a nova natureza. Tudo quanto chegaram a ser, deve ser e podem chegar a ser através da graça. Tudo aquilo que promove a graça, tudo aquilo que realiza a graça, tudo aquilo que fomenta, fortalece e estabelece a graça de Cristo Jesus, deve ser exercido, buscado e agregado à sua vida. Colossenses capítulo 3, o verso 10, tornemos a este texto para novamente o lermos em voz audível todos. Colossenses 3, o verso 10, a uma só voz leiamos: e vos revestirdes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora, a Epístola de São Paulo aos Gálatas, o capítulo 3, o verso 17. Também a uma só voz, leiamos todos. Gálatas, capítulo 3, o verso 17. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Deus nos concedeu uma promessa, e ela não pode ser abrogada. Mas por que nós não vivemos nessa promessa, na graça, baseados nela, em plenitude de vida? O que tem acontecido com a igreja? Em primeiro lugar, despojeis. Do que devemos nos despojar? Paulo afirma aqui do velho homem. Você precisa se libertar dele. Você precisa lançá-lo fora, abandoná-lo, sepultá-lo, deixá-lo. Aquela velha natureza, modo de vida, o nosso viver pecaminoso, quando vivíamos no domínio do pecado. Esse velho homem, afirma Paulo, é o estado de queda que a humanidade está, desprovida de Deus, corrompida. A vida cristã nada mais é do que essa transformação e a morte do velho eu. É preciso haver luto, tem que ter uma perca. O antigo eu do pecado precisa ser morto. Sem transformação não há igreja verdadeira. Meus irmãos, o cristianismo do século 21 é muito simples e fácil. É uma reunião social dominical, da qual nós nos apresentamos para eventos sociais. É só pôr uma roupa bonitinha de domingo, falar frases de efeito do evangeliquez, cantar músicas propícias ao ambiente e ter um interesse fingido em Cristo Jesus. Mas Paulo diz que é preciso despojar-se.
você tem que lançar fora o velho homem, aquela natureza antiga, aquele modo de vida ao qual você estava acostumado, nosso viver pecaminoso, de práticas diárias, constantes, que não findam, de amor a si mesmo, de amor ao pecado, de serviço a Satanás, debaixo dos cuidados deste mundo. É preciso matar esse antigo homem, esse domínio que está sobre nós. É preciso vencê-lo. Esse estado de queda ao qual toda a humanidade está sujeita, não há um justo sequer. Todos carecem da glória de Deus. O barco está afundando e todos nós estamos dentro dele. É preciso se despojar, se despir. A palavra que o apóstolo diz é quem tira uma roupa velha, imunda, suja, que não serve mais. É preciso então lançar para fora de si, abandoná-la, deixá-la. É uma atitude que você deve ter para consigo mesmo, interiorizada. Eu não o espero junto de mim. Já falei isso aqui, não sou babá de crente. É algo que você tem que fazer diante de Deus, que diz respeito ao seu estado de vida, que é pecaminoso, que precisa ser abandonado, deixado para trás, para que você então se apresente como uma nova criatura. No verso 20, o apóstolo então agora traça um contraste da vida cristã, com o fim de tornar evidente quão indigno é que o cristão se associe com as abominações dos gentios. Acompanhe comigo o verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ele pega tudo o que ele disse do verso 17 até o 19, e ele diz assim: meus irmãos, não é assim. Não é desse jeito. Não é assim que Cristo deseja que sejam os cristãos. A igreja não pode ser isso. Se a igreja for isso, ai de nós. Se vivermos nas concupiscências dos nossos pensamentos, das nossas vontades, dominados pelo mundo. Paulo diz: não é assim. Não é desse jeito, é diferente. Vocês não devem viver dessa maneira. Ainda há postes, ídolos terríveis entre Israel. O materialismo, o hedonismo, continuam sendo deuses terríveis no meio da igreja. Bem-estar, a chamada vida boa, a preguiça é adorada e servida abertamente, os prazeres mundanos, a imoralidade, pecaminosidade terrível, pornografia, adultérios, prostituição, lascívia, amor ao dinheiro, ao poder, à violência, o ódio, as intrigas, homicídios, tudo isso. Jesus diz que não vem de fora, está dentro de nós, e é isso que nos contamina. Nós não estamos abandonando o antigo modo de viver para vivermos um novo estilo de vida. Porque os gentios andam em trevas, por isso não são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Mas aqueles em quem a verdade de Deus brilha devem viver de uma forma muito diferente. Deve ser notório, perceptível. A piedade deve nos acompanhar. Nossas palavras devem estar cheias da palavra de Deus. Os nossos pensamentos. O nosso dia deve ser repleto de oração.
As Escrituras nos devem ser comuns. Devemos ter fé nas promessas, vivê-las, nos apoiarmos nelas, as praticarmos. O nosso modo de vestir, de falar, de nos portar, o nosso testemunho, a honestidade, a obediência a Cristo, o amor para com as coisas santas, o crescimento notório pelos meios de graça, a irmandade, a comunhão dos santos. Mas eu ainda continuo com muito medo no meu coração de perguntar aos vizinhos mais próximos aqui se eles preferem um parquinho nesse lugar ou uma igreja. Porque talvez a resposta da grande maioria seja: preferimos um parquinho com areia para nossas crianças. A igreja, ela é insignificante neste lugar. Vos despojeis do velho homem. Aquele cuja vida não faz diferença alguma da vida dos incrédulos, na verdade nada aprendeu de Cristo, pois o conhecimento deste não pode ser dissociado da mortificação da carne. Jesus disse assim: olha, você não é digno de mim se você não deixar tudo, tomar a cruz e morrer. Não somos dignos, porque não temos deixado tudo, não temos tomado a cruz, e muito menos seguido a Cristo Jesus. Aquele cuja vida não faz diferença alguma da vida dos incrédulos. Você é essencial no seu lugar de trabalho no que diz respeito ao Evangelho? Na sua família, a sua presença anuncia Cristo? Ou não faz diferença nenhuma? Tanto fez, tanto faz. Você estando ou não, vai ser a mesma coisa. O que me deixa mais triste é que às vezes a nossa presença é pior. Denigre o Evangelho. É um testemunho contra a vida cristã. Como é que você tem se portado no que diz respeito a se despojar do velho homem? As pessoas têm percebido mudança? Será que eu sou uma pessoa melhor a cada dia? É sério isso. Paulo diz assim: não é isso que vocês devem viver. Se vocês têm aprendido de Cristo, não é assim que vocês devem viver. É de forma notória o apelo do apóstolo a uma mudança essencial no nosso ser. Então, em segundo lugar, ele diz: renoveis. Vocês devem se despojar e devem se renovar. Paulo então nos chama a renovação da mente. Os versos 17 e 19, ele mostra como os ímpios são conduzidos por uma mente pecaminosa. Verso 17: isso, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. No verso 18: obscurecidos de entendimento, pela dureza do coração, a sede das vontades. Mas no verso 21, ele diz: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E verso 23: e vos renoveis no espírito do vosso
entendimento, o pensamento, a sede das vontades. Os ímpios têm uma mente pecaminosa, coração corrupto e um entendimento endurecido. E agora então Paulo diz que deve ter uma renovação, tanto lá em Romanos 12, o verso 2, acompanhe comigo, Romanos capítulo 12, verso 2, vamos ler todos a uma só voz, assim talvez seja possível que vocês se mantenham acordados. Romanos 12, o verso 2, a uma só voz leiamos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No verso 23, Paulo usa essa mesma ideia da renovação da mente. O apóstolo nos chama a experimentar o Evangelho, transformando o nosso modo de vida, de pensar e de agir. Todas as suas relações com o universo. Pode ser quando você está pensando mais íntimo do seu ser, aqueles pensamentos mais secretos que você possui, ou aquela manifestação mais pública que você tem. Todas elas precisam ser renovadas em Cristo. Todas. Cada área, cada espaço da sua existência precisa ser renovada em Cristo. Paulo aponta isso. Veja o verso 21. Entenda as palavras do apóstolo Paulo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Vocês perceberam que ele usa Cristo no verso 20 e no verso 21 Jesus? Ele une tanto o título messiânico quanto o nome daquele que viveu encarnado entre nós, uma invocação do seu ministério, da sua vida. E ele então diz assim: meus queridos, se vocês estão ouvindo e se vocês estão sendo instruídos nele, ou nós o ouvimos ou não o ouvimos, esta é a palavra dele. Ou nós somos instruídos na vida, na obra redentora dele, ou não somos. Tanto em um quanto o outro, o apóstolo então declara que isso deve gerar renovação. Você deve ser transformado. A ponto de acontecer o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, que quando os apóstolos se apresentaram, os discípulos, a cidade gritou: lá vem aqueles que têm transtornado o mundo. De novo eu retorno ao pensamento inicial. Será que não estamos perdendo tempo aqui? Se não estamos nos despojando do velho homem, se não estamos nos renovando, e isso diz respeito a uma renovação no modo de vida, de pensar, de agir. Isso precisa ser perceptível em qualquer realidade sua. Não pode ser só mensurado numa prova de escola dominical, numa conversa espiritual à porta da igreja. Isso tem que ser algo notório e perceptível em todos os níveis e estágios da sua existência. Quando você estiver sozinho, trancado no seu quarto, quando você estiver em público, no metrô, não importa onde você esteja, a sua mente tendo sido renovada, isso vai ser perceptível. Por isso, em terceiro lugar, o apóstolo diz: revistais. Precisamos nos revestir. Não é só se despojar do velho homem. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Não há possibilidade de ficar em cima do muro na vida cristã. Só há duas classes de pessoa nesse universo:
Ou você é filho de Satanás, do diabo, como diz 1 João, ou você é filho de Deus, como também declara João. Você não pode ficar em cima do muro. Ou você é um, ou é o outro. Ou serve a Satanás, ou serve a Deus. Ou é parte do inferno, ou é parte do reino dos céus. Por isso, despojar-se não é suficiente. É preciso vestir-se. E como é difícil se revestir do novo homem. Se fôssemos comparar a vestimenta, eu acho que do velho homem, eu não tirei as calças, nem a camisa, nem o paletó, talvez tenha jogado fora só a gravata. E do novo homem, eu acho que eu só coloquei um cinto. É muito pouco. Eu estou praticamente todo vestido do velho homem ainda. E muito pouco do novo homem me faz. Paulo nos chama a abandonar o antigo, se desnuda, se renova e então se revista. Vestir-se completamente, para que Cristo então esteja presente em você. Após despojar o velho homem, de ser renovado na mente, no modo de pensar, o cristão deve se revestir do novo homem. Essa atitude de revestir-se é uma transformação total no ser. No verso 22, o apóstolo exige que o cristão experimente o arrependimento ou a novidade de vida, o que ele associa com a autorrenúncia e com a regeneração procedente do Espírito Santo. Leiamos o verso 22. Todos a uma só voz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Algumas coisas Paulo diz aqui, que diz respeito ao passado, ao que aconteceu. Ele diz assim: se despojem, abandonem, experimentem arrependimento, uma novidade de vida, a autorrenúncia, a regeneração que vem do Espírito Santo. Esse revestir deve invocar uma nova criação, essa segundo Deus. Olha o verso 24: e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Não é só um ato exterior, religioso, litúrgico, é algo que acontece do próprio Deus para com você. Você precisa ter um relacionamento pessoal e direto com Deus. Só Deus pode fazer em você uma nova criatura. Só Deus pode fazer nascer em você um novo homem. Só Ele. Eu não posso, essa igreja não fará, a denominação não fará. Só Deus pode fazer com que você seja uma nova criatura. Por isso Nicodemos ouviu de Jesus, registrado lá em João: você precisa nascer do alto. Tem que nascer de Deus. Eu não quero propor a vocês uma nova religião. Eu não quero fortalecer em vocês o sentimento denominacional. Eu quero que vocês entendam que vocês precisam de um relacionamento pessoal e direto com Deus, o Criador do universo, o mantenedor de todas as coisas, o único que é santo, 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 e só Ele pode nascer em você um novo ser. Porque ninguém se nasce, nós somos nascidos. Ninguém se auto faz nascer, nós somos gerados por outro. É Ele que gera em nós um novo ser. Então para de ficar querendo se autotransformar, se modificar, se tornar algo que você não será. Só Ele faz nascer um novo homem em você, em justiça e retidão procedente da verdade.
Você não é nem justo, nem reto. Só Ele é justo e só Ele é reto. Só Ele que pode te conceder isso. Eu não sou, os presbíteros não são, os diáconos, ninguém aqui é. Não há nenhum justo, sequer nenhum na face da terra. Só Ele é justo e só Ele é reto. Por isso só Ele pode nos conceder esta graça. Só Ele pode nos transformar. Só Ele pode nos regenerar. Só Ele pode fazer um novo homem. Só Ele pode revestir você em Cristo Jesus. Por isso, quando o apóstolo declara no verso 24: vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ele está falando daquele homem que Deus cria, que Deus faz, como fez lá em Gênesis 1:26, quando criou Adão e Eva, justos, bons e santos. E Ele quer nos fazer de novo, em um novo Adão, que é Cristo Jesus, uma nova criação, revestidos de justiça e de retidão. Curva sua fronte, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus de graça e de grande misericórdia, longânimo, assaz benigno, ó bondoso Deus, olha por nós. Se de fato temos ouvido e aprendemos de Cristo, não podemos mais viver assim. Devemos nos despojar, nos renovar e nos revestir. Nos despojar do nosso velho homem completamente. Renovar o nosso entendimento em Cristo Jesus. E nos revestir da pessoa e da obra dele, sendo então novas criaturas. Tem misericórdia da igreja. Restaura o teu povo. Suscita em nós um coração puro e um espírito quebrantado. Não permita, ó Senhor, que pecadores indignos se aproximem da tua mesa. Mas renova e reveste aqueles que se despojarem do velho homem. Mas aqueles que continuarem vestidos com o velho homem estão condenados. Esta é a mensagem que vem do Senhor. É o que nós oramos em nome de Cristo. Amém.